Um estudo publicado pela revista científica The Lancet revelou que a pandemia da Covid-19 deixou ao menos 3,4 milhões de crianças e adolescentes em situação de orfandade no mundo durante os primeiros 20 meses da pandemia. O levantamento apontou ainda que, no Brasil, quase 170 mil crianças e adolescentes perderam o pai ou a mãe para a doença no mesmo período. O estudo da revista científica considerou como órfãos pessoas de até 17 anos que perderam um dos pais para o coronavírus. O período analisado foi de 1º de março de 2020 a 31 de outubro de 2021. Nos 2 primeiros anos da pandemia, mais de 40 mil crianças e adolescentes perderam suas mães por Covid-19 no país. A conclusão é de um estudo inédito conduzido por pesquisadores da Fiocruz e da Universidade Federal de Minas Gerais, divulgado pelo Observa Infância, que é o Observatório de Saúde na Infância. A crise sanitária instalada pelo coronavírus apenas evidenciou e potencializou um problema que já existia. Isso porque são diversas as causas que podem levar uma criança ou adolescente à situação de orfandade. E para debater esse tema, a Câmara Municipal promove, nesta segunda-feira, o primeiro seminário Orfandade e Direitos em Campinas. Com a participação de especialistas, organizações da sociedade civil, representantes do Poder Executivo e Judiciário e dos vereadores Débora Palermo e Paulo Búfalo, o objetivo é mobilizar o Poder Legislativo Municipal para a construção de uma política universal de proteção às crianças e adolescentes em orfandade. E essa rede de proteção, ela depende de políticas públicas. Então, é isso que a gente vai trazer para o debate, né? O que essas famílias precisam, o que significa uma situação de orfandade na infância ou na adolescência. Então, vai ser um seminário bem importante. A vereadora é autora da Lei número 16.200, de 16 de março de 2022, que instituiu um plano de ação destinado às crianças e aos adolescentes em situação de orfandade causada pela Covid-19 no município de Campinas. Débora também propôs a Lei número 16.349, de 28 de dezembro de 2022, para proteger as crianças e adolescentes em situação de orfandade causada por violência doméstica contra a mulher. Nós começamos com os órfãos da Covid, né, em situação de orfandade pela Covid, porque era o período de pandemia e muitas crianças perdendo pai e mãe, ou só pai ou só a mãe, em situações bem difíceis. E depois nós também, pelo aumento de feminicídio, que, né, na questão do feminicídio, nós temos que considerar que a criança, no mesmo dia, na mesma hora, normalmente é o pai que mata a mãe, ou ele se mata, ou ele vai preso, ou ele foge. Então, a criança ou adolescente perde o pai e a mãe. Aí tem um grupo de irmãos, vamos dizer 3 irmãos. Um vai com a avó, outro vai com o tio, outro vai com outro tio. Então, eles perdem o pai, a mãe e os irmãos. As leis, no entanto, ainda não foram regulamentadas pelo Executivo Municipal. E sem a regulamentação, não tem como a gente, vamos dizer, cobrar esse atendimento. Então, eu fiz um requerimento ao prefeito, perguntando, questionando como vai se dar essa regulamentação, quando vai ser, quem vai atender, quem está pensando nessa política pública, para a gente provocar também que o poder público faça a parte dele, que é o atendimento dessas crianças. Não dá para não levar em consideração o sofrimento dessas crianças, desses adolescentes, e a necessidade de um atendimento sistemático, cuidadoso, em todas as áreas, né? Os vereadores acreditam que é preciso que a norma saia do papel para favorecer as famílias e garantir o direito das crianças e adolescentes em sua totalidade. Não é só uma questão de abrigo ou de alguém que adote essa criança,
mas é pensar na sua integralidade, no seu direito à educação, à cultura, ao lazer, enfim. Aqui na casa, inclusive, nós temos uma comissão de defesa dos direitos da criança e do adolescente que foi criada por minha autoria. Então é importante que a Câmara acolha esse debate da orfandade, já que, em particular, na pandemia, né, esses números de órfãos da pandemia, né, provocou assim, os poderes públicos e também movimentos que atuam na área de defesa dos direitos da criança e do adolescente, né, e outros movimentos a pensar em políticas integrais. Como o Estatuto da Criança preconiza, a criança deve ser prioridade absoluta na destinação de recursos, nas políticas públicas. E a proteção integral à criança e adolescente deve ser vista pelo município e pelos legisladores com muito cuidado. Então, é de extrema importância e relevância que essa casa pense todos os dias em políticas públicas para as crianças e adolescentes, se a gente quer uma sociedade mais justa, mais igualitária e também com menos violência, né?